Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a sessão criminal da data de hoje. Cumprimento todos os colegas, o eminente procurador José Alves, servidores, a nossa assistência, cumprimento através do doutor advogado Delano Roosevelt Álvares Rodrigues, e cumprimento e saúdo a imprensa do Rio Grande do Norte, na pessoa do jornalista Francisco Júnior, aqui presente, da TV do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Inicio propondo a aprovação da ata anterior. Em votação. Aprovado. Senhor presidente. Doutor Ricardo. Aprovado também por unanimidade. Expediente, a nossa redatora substituta Raíssa Rego, aqui eu esqueci de saudar na primeira sessão, ela que está substituindo a doutora Ana, e aqui mostrando muita eficiência no seu trabalho. Expediente, então, doutora Raíssa Rego. Temos 3, Excelência. Em resposta ao ofício 149 de 2022, a senhora Ana Fabíola Torquato Nunes Rego externa seus agradecimentos pelo voto de profundo pesar a ela encaminhado pelo falecimento da sua estimada tia Maria José Torquato Rego. Bem como em resposta ao ofício 146 de 2022, na mesma oportunidade, também externa seus agradecimentos pela moção de congratulações a ela concedida pela passagem do seu natalício. E em resposta ao ofício 01/2023, o senhor desembargador Amaury de Souza Moura Sobrinho agradece a vossas excelências a moção de congratulações a ele concedida pela passagem do seu natalício. Nós agradecemos a senhora redatora de ata e pedimos que façam um registro respectivo. Indicações e propostas. A presidência, em combinação com os demais colegas, está convocando uma sessão extraordinária para as 8 horas do dia 30 de janeiro, próxima da próxima segunda-feira, com o objetivo de julgar os processos adiados sob a relatoria do desembargador Barbosa, que estará em possibilidade de comparecer no próximo dia 26, bem assim dos demais feitos postos em mesa. Esclarecer, inclusive, que as sessões ordinárias serão mantidas, no caso, do dia 26, dia 19 do dia 26 e do dia 2, como já disse, extraordinária. Bom, não tendo mais nenhuma proposição, a fazer consulta do desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, eu aprovo e o desembargador Gilson falou comigo a respeito do compromisso que tem e a razão da mudança para o dia 30. E aí, eu imagino que a gente possa já julgar esses processos em que o desembargador Gilson esteja vinculado, né? E aí a doutora Marta deu até uma ideia, ou indagou e terminou sendo uma ideia. Os demais processos do desembargador Gilson que não possam ser julgados no dia 30, ou que estejam ainda para revisão, ele pode retornar ao novo relator, né? Que seria o doutor Ricardo, para que o desembargador Gilson não tenha essa preocupação de estar aqui na Câmara Criminal somente por um processo ou outro. Eu acredito que... Mas é porque ele já fez as revisões de todos esses que estão em pauta. Não, é isso que eu estou dizendo. Dia 30 julgaremos todos. E aí, eventualmente, um que fique, para não precisar incomodar o desembargador Gilson. Mas, desembargador Saraiva, eu tenho aqui uma proposição que vai ter a passagem de comando. Teve aqui no tribunal o coronel Erlando, que é lá o responsável, o assessor de relações institucionais e comunicação estratégica, e deixou aqui o convite para a passagem do comando que ocorrerá amanhã, oportunidade em que o general Rocha Lima irá passar o comando ao novo general de brigada, Herbe. E aqui eu quero fazer uma proposição de uma moção de congratulações, de aplauso ao trabalho aqui realizado nesse período pelo general Rocha Lima, e já deixar aí uma proposição também de congratulações pela chegada
do novo comando e que tenha ele aí o sucesso nessa nova missão. Ambos, né? Que tenham sucesso na nova missão. É a proposição que faço. Eu, inclusive, comuniquei ao Coronel Erlando a impossibilidade de comparecer amanhã. Já avisei aqui ao presidente, mas deixo aqui o meu registro, presidente. Bem oportuna a lembrança de Vossa Excelência, e devo dizer que desde logo eu aprovo e submeto ao doutor Ricardo Tinoco a proposta. Também, senhor presidente, acompanho na integralidade a proposição do desembargador Glauber. Desembargador Gilson está pedindo a palavra. Pois não, Presidente, eu peço a palavra, embora já tenha, para minha alegria, um substituto bem melhor do que eu, com mais estrutura, com mais disponibilidade, mas eu tenho necessidade de fazer 2 registros. O primeiro, justificar, agradecer a Vossa Excelência, o desembargador Glauber, por ter alterado essa pauta, antecipada minha. Eu viajo a Palmas, capital do Tocantins, para a posse do presidente. Foi um convite. É a atual corregedora, vai ser presidente do tribunal, mandou o convite, telefonou, quer dizer, houve uma repetição. Eu me achei numa situação que não tinha desculpa para não ir. Já está tudo feito, a programação toda, a passagem comprada, eu irei. Sou grato a Vossa Excelência, desembargador Glauber, pela concordância. E no segundo plano, eu quero que o desembargador Glauber permita que eu subscreva também e podemos fazer até em conjunto as congratulações ao general Rocha Lima e pela saída, pelos serviços prestados aqui ao nosso estado. E agora as boas-vindas ao general Herbe. Há uma diferença entre os dois, ambos são paraibanos. O Rocha Lima é paraibano de Souza, conterrâneo da minha assessora Bulgária. E o Herbe é de João Pessoa, tanto que eu irei amanhã para a solenidade. Lá, e Vossa Excelência certamente poderá ir conosco, como R2 que o é, e estarão em boas mãos. São 2 profissionais, oficiais generais de qualidade, de carreira e de muita responsabilidade. São jovens ainda para o cargo, né? Já tem alguns cabelos brancos, mas não chega general com a cabecinha preta, não. Mas são 2 pessoas bem atenciosas e comprometidas com a pátria e com o Brasil, no momento em que todos nós precisamos de uma participação mais intensa da comunidade. Era isso que eu queria registrar. Pois não, agradecemos a Vossa Excelência e consulto do desembargador Glauber se ele concorda que haja uma Sim, senhor presidente. de conjunto, inclusive. De acordo, e aproveito, se Vossa Excelência permitir, corrigir uma falha, as boas-vindas aqui a doutora Marta Daniela, que está aqui conosco, irá participar, compor o coro aqui, em substituição ao desembargador Gilson Barbosa. Não, o desembargador Saraiva, sobrinho. O desembargador Gilson tem o doutor Ricardo ali, desculpe. Então, doutora Marta, seja bem-vinda. Doutora Marta que também estará por um longo período conosco no pleno, né? Ela que está no gabinete, na Câmara, exatamente. O presidente, obviamente, o desembargador Amilcar vai estar no pleno, mas vai estar aqui no tribunal, no órgão fracionário, na primeira Câmara Cível, aí por 2 anos. Então, seja bem-vinda, doutora Marta, e que realize aí um bom trabalho. Doutor Ricardo pretende subscrever também as congratulações. Sim, com certeza, presidente. Me associo na íntegra. Pronto. Desembargador Glauber, mais alguma proposição? Então, concedo a palavra a Vossa Excelência, doutor Ricardo, para indicações e proposições. Sem proposições, senhor presidente. Pronto. Passamos à conferência de leitura de acordo. Algum em mesa? Não está. Então, passamos à ordem jurisdicional, com o julgamento dos feitos com pedido de sustentação oral, não é? Da relatoria do desembargador Gilson Barbosa, e faremos a sessão inaugural todas com os votos de Sua Excelência enquanto relator. Naturalmente, também saudamos com alegria a presença aqui da doutora Marta Daniele, que vem nos ajudar enquanto substituta. O número 1 da pauta, desembargador Glauber, é o 185. 185, apelação criminal 0100057811-2015, não é, da relatoria do desembargador Gilson Barbosa, onde consta a minha suspeição e a convocação da doutora Marta Daniela. Em razão disso, eu passo a presidência da Câmara a Vossa Excelência. Desembargador Glauber.
eu recebo com muita honra, senhor presidente, processo já apregoado por Vossa Excelência, já identificado, tem sustentação oral? Tem sustentação oral, por videoconferência? Não tem? Então eu passo a palavra ao relator desembargador Gilson Barbosa para proferir o seu voto. O processo está em mesa, como já foi dito, e seguindo aquela mesma linha de pragmatismo, aproveitar ao máximo, e como eu dizia há pouco tempo ao meu colega aqui, doutor Ricardo, o hábito que esta Câmara criou de, na véspera, pelo menos, até o último dia, disponibilizar para o colega o voto, eu peço permissão para não ler e dizer só a conclusão. Nesta apelação, eu tenho o recurso como conhecido e desprovido. Interessa tão apenas para os senhores que vão julgar. Os advogados têm acesso amplo. E por uma questão até de economia, o volume de processo, tudinho, acho que é a melhor maneira que a gente pode contribuir para dar celeridade. Eu sou o revisor, eu já resisti o meu voto no sistema, ratifico, acompanho o relator e passo a palavra à doutora Marta Daniela para que possa proferir o seu voto. De igual forma, Excelência, eu acompanho o relator, desembargador Gilson Barbosa. Vamos ao resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Devolvo a presidência ao desembargador Saraiva Sobrinho. Assumo a presidência e agradeço a presidente doutora Marta Daniele, que querendo permanecer será uma honra muito grande. Igualmente agradeço e peço licença. Pois não, excelência. O próximo é 169 da relatoria do desembargador Gilson Barbosa. Apelação criminal 016-93105-2012. Apelante Glenaldo Diniz, advogado Francisco de Assis Silva Carvalho. Apelado Michel Pu. Tem sustentação, não é isso? O advogado está presente, o doutor Francisco de Assis da Silva Carvalho. Sim, excelência. Presidente, pela ordem, Pois não. um hábito de boa qualidade que esta Câmara adotou, e eu peço permissão para reavivar a memória de todos, é que nesta apelação eu estou conhecendo o recurso e dando provimento em parte. Talvez interesse a advocacia. Não, excelência, porque a parte que Vossa Excelência está dando Por favor, provimento, excelência, só um pedido- minutinho, doutor advogado. Eu estou, inclusive, divergindo de Vossa Excelência e estou absolvendo, não é? Certo, certo. Aí não sei qual seria o voto do desembargador Glauber Rego. Mesmo assim, você pode fazer. É só uma possibilidade, né? Perfeito, bem lembrado. Sem Não sei problema. qual voto do desembargador Glauber Rego que poderia dirimir a situação ou não. Desembargador Glauber Rego com a palavra. Desembargador Saraiva, vamos ouvir aí o O advogado. O advogado. Pois não, excelência. Doutor advogado, Pronto, excelência. Vossa Excelência dispõe a partir de agora de 15 minutos. Só lembrando a Vossa Excelência que o desembargador Gilson dá provimento em parte e eu dou provimento total fazendo a vossa absolvição. Vossa Excelência tem 15 minutos a partir de agora. Talvez eu nem gaste esse tempo todo, excelência. Veja bem, no ano de 2002, Glênio Alves Diniz, ele era um dos mais bem-sucedidos empresários de Mossoró. E, por volta do ano de 2003, 2004, final de 2004, a empresa começou a ter dificuldades. Nos autos do processo que é comentado nesses autos, foi um processo em que ele foi julgado e condenado por estelionato, todo esse arcabouço fático desse processo foram contidos lá. Desgarrado algumas provas desse processo, uma empresa factory, a quem a empresa de Glênio e o próprio Glênio devia 60 mil reais, entrou com representação junto à delegacia de polícia e também junto ao Ministério Público. E, olhando as oitivas das pessoas, teve uma das pessoas que disse que se sentiu um tanto quanto pressionada a ajudar a empresa a não quebrar. E essa pessoa, inclusive, foi à Justiça do Trabalho e foi indenizada pelo banco, porque o banco estaria mancomunado com o Glênio para conseguir essas verbas para permanecer com a empresa funcionando. Essa é a situação que foi posta numa outra ação em que ele foi condenado pelo crime de estelionato
em continuidade delitiva. E isso é um pequeno resumo. Nesse processo aqui, colocaram aquela temeridade de quebrar, aquela concordância do funcionário de ir ao banco e mudar uma conta, que era conta salário para conta corrente, e assim inflar o crédito e conseguir crédito para ver se a empresa não quebrava. O fato é que houve essa denúncia. Quando foi na instrução, e aqui está muito claro e objetivo, quando foi na instrução, até as próprias testemunhas de acusação negaram quando foi perguntado sobre o núcleo do tipo penal da extorsão, que é a violência ou grave ameaça. E não se confunde com o medo gerado na mente do indivíduo quando não houve a exteriorização do tipo penal por parte do senhor Glênio. E aí, apesar disso, o juízo ACO condenou por extorsão. Se Vossas Excelências virem aí a peça, tem o primeiro relato dos horários em que as pessoas foram ouvidas, são as testemunhas de acusação. Depois eu faço o recorte do que disseram no item 2 da insuficiência de prova, da oitiva das testemunhas de defesa. Então, tanto as testemunhas de defesa como as testemunhas de acusação, as de acusação relatam o medo, mas diz que não houve aquela violência ou grave ameaça de forma velada e diretamente, ao passo que as testemunhas de defesa, inclusive uma diz que houve reunião com todos, onde Glênio era muito bem visto pelos comerciantes de Mossoró e também muito bem visto pelos seus funcionários. Os funcionários solidariamente queriam ajudá-lo. Acredito piamente que se aqui estivesse tratando de um tipo de estelionato contra o Banco do Brasil, que é onde foi domiciliada a conta dos funcionários, juntamente com os funcionários, porque se reuniram para entregar cheques pós-datados, inflando o crédito da empresa. E digo mais, à época, o banco tinha pacotes de vendas de produtos e era quem fomentava um crédito exagerado, que levou a muitos comerciantes, na época, em virtude da crise, a quebrar. Glênio, que era grande empresário, se sentiu, no momento depois, sem empresa, doente com depressão, processado na Justiça do Trabalho, onde que, paulatinamente, aos poucos, foi conseguindo pagar grande parte das dívidas e recebeu sobre si uma acusação de extorsão que não está dentro do quadro fático, porque não preenche os requisitos sequer objetivos do tipo, que diriam os elementos subjetivos, que é a certeza de que o indivíduo quis constranger, mas mediante violência ou grave ameaça. Não é qualquer medo fugidio que pode se enquadrar dentro daquelas regras da relação de trabalho. Então, aqui, a apelação não tem dificuldade de ser posta, de ser feita, porque está transcrito aqui todos os depoimentos ipsiliteres das testemunhas de defesa, os momentos das testemunhas de acusação que disseram não haver ameaça velada, que havia uma pressão, mas essa pressão é externada apenas em um depoimento, quando os demais dizem que houve reunião às claras de todo mundo. A jurisprudência de que uma palavra da vítima é o suficiente quando o crime é feito às escondidas, na clandestinidade, é muito importante. Mas, nesse caso aqui, era um fato pouco notório. Se tornou uma coisa bem banal, por assim dizer. A cidade toda sabia, porque Glênio tinha uma intimidade com os seus funcionários. E essa intimidade levou a ele praticar fatos de inflarem o seu crédito, juntamente com os funcionários,
e que por isso foi condenado por estelionato, majorado pela continuidade delitiva, e digo bem, no outro processo, 2/3 sobre a pena. Ainda que esse processo não estivesse com estelionato prescrito, se condenado fosse, a pena já foi cumprida, porque esse fato é também adrede aos fatos do processo antecedente que está grafado aqui. Portanto, em toda tranquilidade, a defesa entende que, apesar da probidade, da honestidade do juiz Vacó, apesar da boa fundamentação sedutora da sentença, não encontramos requisitos objetivos do tipo, porque teria que constituir-se, a partir do momento que houvesse a grave ameaça, ou seja, aqui nós temos uma expressão com 2 palavras, só a ameaça não vale, só o medo aleatório não vale, tem que ser a grave ameaça em virtude de uma situação específica. Digo mais, houve pessoas que trabalharam lá que foram remanejadas para a empresa do irmão dele. Inclusive, uma dessas testemunhas de acusação. E os demais, até aqueles que colaboraram com ele ao banco de forma espontânea, participando do estelionato, eu digo estelionato, porque ele já foi condenado, transitou em julgado por estelionato. Então, sinceramente, em respeito à coisa de julgado material, a gente pode dizer que ele cometeu o crime de estelionato. De extorsão, de maneira alguma. Porque até mesmo a pessoa que falou que ficou com medo da pressão, quando foi interpelada na audiência, disse que não sabia efetivamente qual o pensamento dele, e que era apenas pressão e que não houve a grave ameaça. Portanto, o tipo não foi formado no seu sentido objetivo, ou seja, não há tipicidade formal, e a tipicidade material, que é o elemento subjetivo do tipo, que é o que está dentro da cabeça do réu, não foi exteriorizado por nenhuma testemunha. Portanto, Excelência, a gente da defesa entende que houve um estelionato, era o mesmo conteúdo da outra ação, estelionato já foi considerado prescrito, e esse processo deverá ir aos arquivos, porque é um nada jurídico. Muitíssimo obrigado, era apenas isso que tinha que relatar. Presidência agradece a Vossa Excelência e devolve a palavra ao eminente relator, embaixador Gilson Barbosa. Presidente, como já foi dito amplamente, eu distribuí previamente com os senhores o meu voto, mas quero fazer uma leitura de alguns pequenos traços para avivar a memória dos senhores. Eu digo no final da ementa, recurso conhecido e provido em parte. E, dando início no acordo, eu digo que dou parcial provimento ao apelo de Glênio Alves Diniz Soares para reconhecer como favorável o vetor dos antecedentes e fixar a pena concreta e definitiva em 6 anos, 8 meses de reclusão e 16 dias multa, modificando o regime inicial para o semiaberto. É uma melhora. Adiante, já no texto mesmo do voto, eu digo, cinge-se a pretensão do recorrente a absolvição do crime de extorsão por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria, para considerar favorável o vetor dos antecedentes, reduzindo-se a pena base ao mínimo legal. E adiante, digo, narra a peça acusatória, em síntese, que entre os anos 2004 até 2005, na cidade de Mossoró, o acusado, proprietário das lojas Glênio, constrangeu seus funcionários mediante grave ameaça, consistentes na promessa de demissão, para que eles lhe emprestassem cheques assinados, com a finalidade de executar factoring para fazer capital de giro para a sua empresa. E bem adiante digo, a materialidade ficou comprovada pelo boletim de ocorrência, nas páginas 62 e 63. E os cheques assinados indicam tudo isso. Instrução particular de confissão de dívida, notas promissórias, além das declarações da vítima, depoimento das testemunhas e interrogatório do réu durante a fase inquisitorial e judicial. Em relação à autoria, tem-se a narrativa das vítimas. E prossigo
que me abstenho de ler na sua inteireza para não cansá-los. Digo o seguinte: as vítimas relataram de forma clara e harmoniosa como o réu agia, narrando que ele as chamava em sua sala e determinava a assinatura de cheques, aproveitando-se da condição superior e hierárquica, fazendo como assinasse cheques em branco por meio de constrangimento e ameaça de demissão. Dos relatos acima transcritos, pode observar, sem sombra de dúvidas, a nítida intenção do recorrente em extorquir os funcionários, valendo-se da posição de chefe, os coagindo a assinar cheques com o nítido propósito de obter vantagem ilícita. O diretor administrativo e financeiro da empresa PIB Fomento Mercantil Limitada, na fase extrajudicial, relatou sobre as negociações efetuadas com os cheques assinados pelos funcionários. As provas colacionadas durante a instrução processual, portanto, não deixam dúvidas sobre o cometimento do crime pelo ora apelante, uma vez que as declarações das vítimas foram em sintonia com os relatos extrajudicial da testemunha e as provas materiais, quais sejam as cópias dos cheques utilizados na ação delituosa. Ademais, importante mencionar que o tipo penal do artigo 158 do Código Penal exige constrangimento praticado mediante violência ou grave ameaça, o que restou demonstrado no conjunto probatório existente nos autos, sendo possível identificar a situação na qual as vítimas se sentiram ameaçadas e foram extorquidas, configurando o dolo na conduta do apelante. Logo, o conjunto probatório mostrou-se suficiente para respaldar a sentença condenatória proferida contra o recorrente, devendo assim ser mantida. No final, digo no meu voto, ante o exposto, em consonância com o parecer da 2ª Procuradoria de Justiça, conheço do recurso defensivo interposto para reconhecer como favorável os antecedentes e fixar a pena concreta e definitiva em 6 anos, 8 meses de reclusão e 16 dias multa, modificando o regime inicial para o semiaberto, mantendo os demais termos da sentença recusida. Eis o meu voto, senhor presidente, e foi distribuído previamente com os senhores. Muito obrigado. Pois não, Eduardo, felizmente ou infelizmente eu usei divergir de Vossa Excelência, como antecipei, mas fiz exatamente em razão do respeitar o voto de Vossa Excelência, mas que me levou a refletir em alguns momentos, pois aqui, resumindo o que eu escrevi, não vou reproduzir no todo, enquanto o Ministério Público disse e foi reproduzido na denúncia. Por exemplo, Aldeísa Pereira disse que se sentia constrangido, com medo de perder o emprego, em razão da relação patrão-funcionário. Dalvaci Soares afirmou que para conseguir a assinatura dos cheques, o réu dizia que era para ajudar a empresa, que os funcionários tinham que contribuir, dando a entender que era uma condição para manter o emprego. Repito. Asseverou que assinou os cheques, mas mesmo assim foi demitida. E acredita que sua demissão se deu porque, apesar de ter assinado o cheque, chegou a dizer, em certa ocasião, que não os assinaria. Ana Angélica disse que teve receio de ser demitida, porque um outro funcionário, de nome Emanuel, não teria assinado o cheque, depois de uma semana ou mês, foi demitido. Então, seria a tônica da acusação. Revendo os depoimentos das testemunhas, por exemplo, tendo sido feitas análises sobre as motivos das testemunhas de acusação, podemos ainda perceber que as supostas graves ameaças não foram satisfatoriamente corroboradas na instrução, desde que há relato de que as reuniões foram feitas em conjunto e que o intuito era de ajudar a empresa a sair do buraco. É o que se pode abstrair da oitiva da testemunha compromissada na forma da lei, José Carlos Lins de Matos, senão vejamos seu depoimento da íntegra, etc. Quando eu entrei na empresa de Glênio, era realmente empresa sólida e estava em ascensão, crescendo muito em Mossoró. Eram grandes empresas assim. O senhor sabe dizer quantos anos Glênio tinha de mercado empresarial naquela época? A época, eu acredito, em torno de 20 anos, por aí ou mais.
O senhor chegou a ouvir alguns comentários sobre o tipo que estaria acontecendo envolvendo esse problema enfrentado pelo senhor Glênio? Sim, eu ouvi comentários sim. Eu trabalhava na Claro, mas éramos todos do mesmo grupo e às vezes se reuniam e sentindo a tensão, o clima para ver o que podíamos fazer para ajudar. Na verdade, era basicamente isso que a gente conversava. Sempre que a gente se reunia para tentar ajudar. Era um momento de crise da empresa. É o momento quando a gente começou a se reunir, era de crise, sim. E nessa época, os profissionais se propunham ajudar para que fosse preservadas as empresas e os empregos. O que eu lembro é que nós nos reunimos com esse objetivo, de ver o que poderíamos ajudar, viabilizar para que a empresa saísse daquela situação. O senhor chegou a presenciar ou tomar conhecimento que o seu Glênio estaria exigindo que funcionário se propusesse assinatura de talonário para a sua pessoa sob pena de demissão? Eu, particularmente, nunca ouvi falar isso. O senhor chegou a assinar cheques e entregar ao senhor Glênio? Se sentiu ameaçado ou foi ameaçado de que poderia perder o emprego se não assinasse cheque? Sim, assinei. Na verdade, quando a gente se reunia tentando ajudar, eu, na verdade, me ofereci e me preocupei se isso iria dar problema ou não. Ia dar problema. Porque o intuito era, na verdade, de salvar a situação naquele momento. Nessa situação, outros funcionários se comportaram da mesma forma que o senhor, sim, absolutamente. Mais à frente se reproduz o depoimento de Aldeísa. Naquilo que interessa. Ele fez alguma ameaça de demissão? Não ameaça, mas por ele ser meu patrão, a relação patrão-emprego, me senti constrangida em dizer que não com medo de perder o emprego. A senhora sabe dizer se algum funcionário chegou a ser demitido por esse motivo, não assinar o cheque? Não conheço ninguém que tenha sido demitido por esse motivo. A senhora sabe dizer se alguém se recusou a assinar os cheques? Não que eu saiba, todos assinaram isso, era comum na empresa, sim. Então a senhora disse que ninguém chegou a ser demitido. Para o meu conhecimento, não. No meu conhecimento, ninguém foi demitido por esse motivo. Então, um resumo do que eu faço em rebate o voto do eminente relator, e com isso eu caminhei o voto e fiz a proposta, tendo liberado essa proposta anteriormente, no sentido de absolver o recorrente com base no artigo 3862 do CPP. E assim eu consulto o desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, esse processo ele é interessante e eu recebi a visita em gabinete do advogado, me chamou bastante atenção o que Vossa Excelência traz em seu voto, no sentido de que o bem jurídico tutelado aí, no tipo penal, é a tranquilidade psíquica da vítima, né? Preservar essa tranquilidade. E me parece que essa tranquilidade ela não foi retirada em razão da ameaça do réu. Me parece que o ambiente de crise, esse sim era o fomentador da intranquilidade, não o pedido para que fosse assinado o cheque. Havia um ambiente de crise financeira e todos pretendiam ali preservar o seu espaço. E a angústia era decorrente dessa crise financeira. A assinatura, a tentativa que se fazia era no sentido de que todos ali preservassem o seu emprego. Mas eu confesso, senhor presidente, que eu estou ainda um tanto quanto inseguro a respeito desse meu ponto de vista. Eu vou pedir vistas do processo, vou analisar melhor e me comprometo para, na próxima sessão, trazer aqui o meu voto a respeito. Perfeito? Mas já adiantando aí essa minha compreensão que tenho a respeito do caso concreto.
Prefeito, então Vossa Excelência estaria no dia 30, porque dia 26 não, o desembargador Gilson não estará presente. Justo dispensar a sua presença, eu Dispenso. posso trazer no dia 26 já. Se os senhores aceitarem, eu dispenso. Então pronto, já trago no dia 26. Perfeito? Ok, Excelência. Então, após o voto do relator, dando provimento parcial, e do revisor total ao recurso, pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rego. O próximo item da relatoria do desembargador Gil Barbosa é o 124, apelação criminal 0800-728-52-2021, apelante Nadab Breno Alves Lima, advogado Dr. Genilson Pedro de Moraes, Janduí Silva de Oliveira, advogado Dr. Victor Hugo, apelante Juliana Quetiús Assis Sobrinho. O processo está em mesa, Excelência? Em mesa, sim, presidente. Haverá a medida de sustentação do quadro advogado, Larissa. Doutor Genilson está presente? O Sim, Vínio... Excelência. Pois não, E então. após, presidente, eu Pois não. peço o parecer oral do Ministério Público. Pronto, Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Gilson. Logo, o relator logo. Hum? Eu, o relator, falo logo. Bem, Sim, Vossa Excelência tem o a processo palavra. está em mesa. Como, Não, só destaque tem dele, já pede um parecer oral. Sim, duas preliminares. E se ele quiser, pode até contratar. Né? Bem, o processo já foi identificado por Vossa Excelência, é uma apelação, e tem uma preliminar de não conhecimento parcial do recurso de Nadab Breno Chaves de Lima quanto ao pleito de afastamento da pena de multa que suscita. O segundo, o senhor procurador também já teve acesso, eu vou só lembrar. É a preliminar de não conhecimento parcial do recurso do mesmo réu quanto aos pleitos de desclassificação dos delitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei 10.826 para o artigo 12 da mesma lei, reformando a dosimetria da pena. São esses dois preliminares. Excelência, eu já tive a oportunidade de analisar, e em relação à preliminar de não conhecimento parcial do recurso, quanto ao pleito de afastamento da pena de multa, eu opino pela rejeição, e mencionando que entendo que a matéria deve ser apreciada no juízo de conhecimento, pela reiteração já tenho com relação a esse aspecto, e eventualmente a capacidade de arcar com essa despesa, ou até mesmo parcelamento ou não pagamento, ser apreciada no juízo de execução. Então, pela rejeição. Em relação à preliminar de não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade, não houve impugnação específica, opino pelo acatamento, Excelência, tendo em vista que reiteradamente tenho posicionado nesse sentido. Desembargador Gilson. Também pela rejeição, né? É. A manifestação ministerial está de acordo com o meu voto. Devolvo a palavra a Vossa Excelência para prosseguimento. Doutor advogado, está nos ouvindo? sim, Excelência. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos a partir de agora, Excelência. Obrigado, doutor desembargador, presidente desta Câmara Criminal, doutor Sara Sobrinho, demais desembargadores aí presentes, procurador de Justiça, serventuários, meus senhores, minhas senhoras, colegas advogados. Excelência, a defesa apresentou esse recurso, levando em consideração também, tendo como referência a nossa Constituição Federal e a regra do devido processo legal, que houve um cerceamento de defesa do recorrente Nadab Breno Chaves de Lima, em razão de, no momento oportuno, ter sido negado os exames de dependência química, ter sido negado a realização de perícia, ter sido negado o ato de reconhecimento nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal e ter também
sido negada a desclassificação do crime de tráfico para dependência química, como bem trazido na resposta à acusação e no próprio recurso, além de que na instrução processual foi levantado elementos fortes de que o recorrente Nadab não era uma pessoa capaz de estar naquele momento do roubo em razão da sua dependência química. Isso ficou esclarecido. Ademais, Excelência, entenda a defesa, e peço, venha a Vossa Excelência, conhecedores, profissionais competentes, de que o cerceamento de defesa está estampado, o devido processo legal sob a ótica da Constituição Federal e nos termos do artigo 45 da Lei de Droga, do artigo 158 do Código de Processo Penal, a gente vê que foi ferido. E é do conhecimento de Vossa Excelência, outro presidente desta Câmara Criminal, que a finalidade do processo penal não é a de aplicar a pena ao réu de qualquer modo. A verdade deve ser obtida de acordo com a forma moral inatacável que estará estabelecida tanto no Código de Processo Penal como regra estabelecida no seu artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, o devido processo legal, garantindo o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, coisa que não existiu nesse caso para o recorrente. O recorrente, Excelência, não nega que tenha adquirido esses objetos. O recorrente não nega que seja usuário, que a droga encontrada na casa dele era para o seu uso próprio. Isso está lá esclarecido. Então, o exame de dependência química, inclusive, foi juntado nesses autos, Excelências, foi juntado nesses autos, e o recorrente passou um bom tempo internado aí na cidade de Natal para o tratamento da sua dependência química. E naquele dia do crime imputado a ele, ele passou o dia em casa, inclusive na companhia de vizinhos. Então eu peço a Vossa Excelência que nós estamos realmente num momento muito, muito difícil nesse país. A violência, a sociedade quer resposta rápida, né? Mas nós não podemos atropelar a regra do devido processo legal. Então, entenda a defesa, Excelência, que a situação do recorrente, no que tange a não realização da perícia no veículo que foi encontrado na RN 117, na saída para o Encanto, que em tese teria sido dirigido por ele, afastava qualquer dúvida desse inconformismo da defesa. A perícia no veículo foi rejeitada. A solicitação de exame de câmera na RN que dá acesso aonde foi localizado o carro, a juíza de piso também negou. A vítima, quando foi ouvida na delegacia, no primeiro momento, não soube expressar nem dizer quem seria os autores desse crime. Somente, Excelência, depois que foi encontrado o veículo da RN 117 e os objetos na casa do acusado, é que toda a carga é direcionada para o recorrente como se fosse o autor do crime de roubo. Somente porque foi encontrado na casa dele esses objetos.
Imagine que os autores desse roubo, sabendo que ele era usuário, independente, e o conhecendo, como ele disse que conhecia o tal do João lá de Mossoró, que foi a pessoa que levou esses objetos à casa dele, nem sequer foi feita diligência para apurá-lo. Porque se as câmeras tivessem sido analisadas, as câmeras que tinha na cidade de Paulo Sérgio, na saída da cidade de Francisco Dantas, certamente tinha identificado quem chegou até a casa do recorrente. De sorte, excelência, que entenda a defesa, data vênia, que foi desprezada a regra do devido processo legal no que tange a imputação feita ao recorrente Nadab Breno. Nadab confirma que recebeu esses objetos da casa dele. Nadab não nega que seja o dono da droga. Nadab não nega que tinha em sua casa essas armas. Mas não há nenhuma prova técnica dizendo que Nadab está mentindo. Tudo que está nos autos foi trazido pelo sentimento, pelo pensamento, pela imaginação do delegado de polícia, que não fez diligências e nem o órgão da acusação pediu suplemento dessa diligência. Então, na dúvida, nessa situação deveria ser aplicada ao réu a desclassificação do crime de roubo para receptação e a desclassificação do crime de tráfico de droga para o de dependência química, já que existe prova nos autos. Dessa forma, excelência, buscando respaldo no conhecimento de Vossa Excelência, pela vivência que tem nessa Câmara Criminal, a defesa roga e suplica para que seja aplicada a regra do artigo 564 do Código de Processo Penal, dando nulidade a essa sentença. Caso não haja essa nulidade, que haja a desclassificação do crime de tráfico para dependência química e o do crime de roubo para receptação, porque o Ministério Público não conseguiu provar que o recorrente foi o autor desse crime. É assim que se posiciona a defesa. Muito obrigado, doutor presidente desta Câmara Criminal, doutor desembargador Saraiva Sobrinho, ao nobre relator, doutor Gilson Barbosa, e aos demais membros desta Câmara Criminal, desembargador Galber, desembargador convocado, doutor Ricardo, e ao procurador, doutor José Alves. Muito obrigado, excelência. Agradecemos a participação de Vossa Excelência e devolvo a palavra ao eminente relator. Presidente, meu voto é um pouco longo, dá mais de 50 folhas, e eu não vou ler para cansá-los, até porque os senhores tiveram acesso antes. Digo no final aqui do voto que conheço parcialmente ao apelo de Nadab Breno Chaves de Lima, acolhendo a preliminar de não conhecimento quanto aos pleitos de afastamento da pena de multa, reforma na dosimetria da pena e desclassificação dos crimes previstos nos artigos 14 e 16 da Lei 10.826, para o previsto no artigo 12 do mesmo diploma legal que suscitei. No mérito, em consonância parcial com o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça, nego provimento aos apelos de Nadab Breno Chaves de Lima e Juliana Catúcia Assis Sobrinho e dou parcial provimento ao apelo de Janduí Silva de Oliveira, de modo a aplicar isoladamente a causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo, quanto ao delito de roubo, e estendendo ainda os efeitos aos demais corréus, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, fixando a pena final em 12 anos e 1 mês de reclusão e 26 dias multa, quanto a Janduí Silva Oliveira, 12 anos e 1 mês de reclusão e 28 dias multa, quanto a Francisco Jefferson
20 anos e 6 meses de reclusão e 542 dias multas. Quanto a Nadab Breno Chaves, mantenho incólume os demais termos da sentença. Eis o meu voto, que foi distribuído previamente com os senhores. Enquanto o revisor acompanha Vossa Excelência, colho o voto do desembargador Glauber Rego. Também, senhor presidente, acompanho o relator. Então, faça a proclamação nos termos do voto lido agora por Sua Excelência, desembargador Gilson Barbosa. O seguinte também é de relatoria de Vossa Excelência, desembargador Gilson, é o 117 da pauta, APCRIM 08216419-2021, apelante Micael Fernando da Silva, advogado Sergimar Francisco de Oliveira. Aqui há um pedido de sustentação oral que foi feito a destempo, portanto, eu indefiro e consulto Vossa Excelência se concorda. Estou de pleno acordo com Vossa Excelência. Desembargador Glauber. Então, desembargador Gilson com a palavra. Presidente, é um voto pequeno, mesmo assim, ante a dimensão da pauta, peço permissão a Vossa Excelência e aos demais para dizer que, como faço na emenda, recurso conhecido e desprovido. Acompanhe Vossa Excelência no todo e consulta o desembargador Glauber Rego. Não divido, senhor presidente. Uma proclamação nos termos do voto do relator. O seguinte é o número 23. O julgamento dos demais processos de Vossa Excelência, sim, que não sim. tem pedido de Certo. pauta para Vossa Excelência. Estou deliberado. Peço permissão. Só tem pedido de parecer oral na pauta que Vossa Excelência liberou, os votos que liberou antes. Sim. Tem 2 pedidos para esse oral. Se Vossa Excelência der preferência, eu seria Preferente, grato. pois não. O primeiro é o 158, presidente, da pauta. 158. É o preliminar de não conhecimento parcial do apelo quanto aos pleitos de concessão de justiça gratuita. É um velho costume aqui que vem a esta Câmara. Eminente procurador com a palavra. Excelência, também a exclusão da pena de multa e detração, não é isso? É. São 3, né? Bem, em relação à concessão dos benefícios de justiça gratuita, continuo entendendo que é uma matéria a ser apreciada no juízo de conhecimento. Portanto, opino pela rejeição. Em relação à exclusão da pena de multa e detração penal, igualmente entendo também que é matéria a ser apreciada no juízo de conhecimento. Já expliquei até as razões anteriores em relação à pena de multa. E detração, a previsão também de ser apreciada, inclusive, na sentença. Por esse motivo, também opino pela rejeição no caso das 3 preliminares. Me parece que há mais uma, né, Excelência, aqui? Um outro processo, é o 61. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso. Não, mas esse aqui já tinha sido analisado, né? Já. Tá, só isso, Excelência. Então, neste processo, o de número 158 da pauta, já foi distribuído com os senhores. Eu digo no final da minha emenda aqui, recurso conhecido parcialmente e desprovido. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Glauber. Presidente, não tenho divergência. Com relação aos demais, Vossa Excelência. Só tem mais um. Tem mais um com 161. Com pedido de. Sim. Pois. É quanto ao preliminar de não conhecimento parcial do recurso, justiça gratuita. É sempre frequente. Excelência, a mesma posição. Eu opino pela rejeição da preliminar, entendendo que a matéria deve ser apreciada por este tribunal. Pronto, de acordo. E apenas aqui eu digo que o recurso é parcialmente conhecido e dou provimento em parte porque a dosimetria, velha história que vem sempre a esta Câmara, aparece aqui, eu tive de dar um redimensionamento. Afirma Vossa Excelência, com sua permissão, que já fiz contato como corregedor com a diretora da escola, vai haver um curso de dosimetria para os ilustres colegas que, pelo acervo de trabalho, creio eu, estão sempre em desencontro na fixação. Aliás, à minha esquerda aqui tenho o prazer de ter um colega que é professor de processo, sabe bem disso. É uma das coisas difíceis do processo, é a dosimetria. É muito casuístico, muito pontual, mas a senhora diretora me afirmou que está em franco andamento esse curso para os nossos colegas. Muito obrigado. Ok, eu acompanho Vossa Excelência e os demais. Excelência, só louvar a informação que o doutor desembargador Gilson está passando, porque nós observamos com frequência os equívocos cometidos em relação à dosimetria. Em algumas situações,
nós até temos uma justificativa que eu até analisei com muito cuidado, que é com relação à vítima, né, aquela questão da vitimologia, mas em inúmeras situações, de fato, a necessidade desse curso. Então, eu louvo a iniciativa e a informação que a Vossa Excelência trouxe. Só isso, obrigado. É bom que registre que o desembargador Glauber, mas eu quis me referir agora ao desembargador Saraiva, tem uma forte contribuição nisso, que ele, na presidência, quando ele era diretor da escola, sempre ele recebia de bom grado essas sugestões e patrocinou o curso lá, graças à intervenção dele. Com certeza, excelente. Pronto, então nesse processo eu acompanho o excelente, o desembargador Glauber já se manifestou. Não divido. Nos demais, alguma modificação das propostas, né? Então eu acompanho Vossa Excelência nos demais, o desembargador Glauber também já disse não divergir, e eu faço a proclamação nos termos do que Vossa Excelência propôs. Agradeço. Como eu Vossa não Excelência... tenho mais nenhum processo, peço permissão a Vossa Excelência e aos demais colegas para me ausentar, porque o trabalho me chama. Pois não, Excelência. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Bom trabalho para todos. E nos reencontraremos no próximo dia 30. Amanhã, na solenidade. Sim, eu digo aqui na Câmara. Sim, aqui na Câmara também. Estarei aqui, com certeza. Muito obrigado, Excelência. Bom, vamos dar seguimento e chamar a julgamento o 23 da pauta, uma grave execução de número 081 4081 35 2022, agravante Renato Castilho Broca, advogado Delano Rúzio Álvares Rodrigues, agravado Ministério Público. Eu sou o relator. Doutor advogado está presente. Sim, Excelência. Doutor Delano Roosevelt, bom dia. O processo está em mesa, Excelência. É um agravo como disse, execução. E a partir de agora, Vossa Excelência tem 10 minutos para a sustentação. Muito obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência como presidente desta Coalém da Câmara e relator. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência e desejar um ótimo biênio na presidência dessa Câmara Criminal. Assim como cumprimentar o desembargador Glauber, ex-presidente, e também dar boas-vindas ao desembargador Ricardo Tinoco. Gostaria de cumprimentar o representante do Ministério Público, o procurador José Alves, os colegas advogados presentes e os serventuários. Como já foi dito por Vossa Excelência, trata-se de um agravo em execução penal, onde o agravante é Renato Castilho Brock, contra uma decisão de regressão de regime do meritíssimo juiz Acó, da vara de execução. Renato Castilho Brock atualmente está preso, custodiado lá na penitenciária estadual de Alcaçuz. Ele é um preso trabalhador da unidade. Ele foi recapturado em agosto deste ano, no Dia dos Pais, estava em seu veículo, numa blitz ocasional lá em Pirangi, da Polícia Militar, estava acompanhado de sua esposa e do seu filho. Não empreendeu fuga, o carro estava todo legalizado, entregou os documentos, foi constatado mandato de prisão e ele foi recapturado. Renato, ele foi recapturado por esse mandato de prisão que estava em aberto, e esse crime que ele cometeu foi o único crime na vida dele. Foi dia 2 de fevereiro de 2004. Vai fazer 19 anos agora, o próximo mês, do crime que ele cometeu, o único crime que ele cometeu na vida. Ele é réu primário e tem bons antecedentes. No período desse, hoje ele está com 40 anos de idade, e no período desse crime ele tinha 22 anos de idade. Qual foram as circunstâncias desse crime que ele cometeu, né? Foi um roubo, ele foi condenado a 5 anos e 4 meses, e a própria vítima, como eu tomei o cuidado de deixar bem fundamentada as razões, com todos os detalhes. A vítima, em 2004, chamado Jean Marcelo, em seu depoimento disse que foi vítima de roubo na sua lan house, e um dos assaltantes estava armado, que ele inclusive explica lá que é João Olímpio, que não era Renato. Em resumo, ele disse que Renato não estava armado e que ressarciu sozinho todo o dinheiro subtraído pelos prejuízos e ainda indenizou os clientes, o proprietário da lan house por lucros cessantes. E o réu, o apenado hoje, ele é réu confesso. Desde o dia que ele foi, a primeira vez que ele foi consultado sobre esse crime, ele é réu confesso. Renato
depois desse crime, ele ressocializou-se. O pai dele fez uma grande reprimenda com ele, colocou ele para trabalhar. O pai dele era empresário, eles têm uma empresa, que inclusive Renato até hoje é o diretor dessa empresa, é o gerente de operações. Até então era, né, até o mês de agosto. Ele tem endereço fixo, tem obrigações financeiras com a esposa, com a ex-esposa, tem o filho, mora com a avó, ajuda a avó questão de financeira dentro de casa. Tem uma guarda compartilhada com sua ex-esposa, onde paga metade de todas as custas do seu filho, inclusive colégio bom, colégio contemporâneo aqui em Natal, escola de inglês, tudo que pega o seu filho, passa o dia com o seu filho, leva para a empresa, tem um papel muito importante na vida do filho dele, inclusive tem uma declaração da ex-esposa dizendo isso. Ele tem todos os requisitos de homem íntegro e ressocializado. E no ano de 2004, entende-se a defesa que desde o ano de 2004 Renato cumpre pena por esse crime. Por quê? Porque o processo penal se arrasta 19 anos na vida dele, e todo mundo sabe que o processo penal ele traz todo mundo sofre, né? O apenado quanto a família. E ele, graças a Deus, tinha um pai que conseguiu orientá-lo, colocar ele na linha de novo, né? Foi um erro. E todo mundo tem direito à segunda chance, em entendimento da defesa. Ele sempre foi assistido por advogados. Ele cometeu o crime em 2004. Em 2009, ele foi condenado a 5 anos e 4 meses, onde apelou. E teve o resultado da sua apelação em 2013, onde restou condenado a 5 anos e 4 meses. Já começou o cumprimento da pena de maneira errônea, quando foi sem nenhuma prova nos autos, como eu mencionei aí, nos autos de piso, né, da primeira instância, sem ser o processo de execução penal, o processo criminal dele, que ele respondeu. Ele saiu do status de acusado, condenado, já foi preso. Foi preso no dia 12, foi cumprindo um mandato contra ele, erroneamente, que ele foi condenado no regime semiaberto, e passou 20 dias no regime fechado. Graças às boas condições financeiras e à defesa, né, patrocinada pelo pai, ele conseguiu reverter essa situação. Então, já começou a pena dele no regime de regime semiaberto, ele já começou no fechado, 20 dias. Antes, no período de 2014, 2015, não existia a tornozeleira eletrônica, ainda aqui no estado do Rio Grande do Norte, para o semiaberto, né? Ele ficava na casa dele albergado, tinha que dormir toda noite, passava o dia na empresa dele. E ele veio a faltar 9 vezes. Em 2015, foi acostado um ofício da penitenciária a casa de albergado, onde ele ficava, que ele tinha faltado 9 vezes. Ele pediu reconsideração, sempre foi assistido. Foram mais de 10 pedidos de reconsideração feitos pela defesa. Ele sempre demonstrou que, desses pedidos de reconsideração, que ele mostrava disposto a voltar ao cumprimento da pena, mas da maneira que lhe foi imposta, no regime semiaberto, não no regime fechado. E, em conclusão, a defesa, conforme todo exposto, o que essa defesa veio aqui discutir? Não é a questão de Renato ser absolvido, não é a questão de Renato, como também não trata-se de agravio em execução, é a questão de Renato voltar para o regime que ele foi condenado. Só isso. Ele quer cumprir, voltar para a família dele. Ele cumpria praticamente um regime semiaberto de 2004 para cá. Ele passou 7 anos foragido, não cometeu os delitos, era da empresa, trabalhando, nunca se mudou, o mandato de prisão não foi cumprido na casa dele. Ele apenas deixou de ir, que não é uma benesse, né, da lei, ele deixou de ir cumprir realmente, ele faltou, e confiando na defesa, que ele tinha vários advogados, até chegar esse constituinte contratado, que iria conseguir reverter a situação, de não voltar para o regime fechado. Infelizmente não conseguiu. Estamos hoje aqui nessa colinha da Câmara, pedindo, suplicando, e tentando mostrar que a regressão de regime, sem que o réu tenha sido beneficiado pela progressão de regime, afronta a lógica. Ele foi condenado no regime semiaberto. Como hoje faz 5 meses que ele está no regime fechado. Mesmo tendo todos os requisitos, tendo
uma família para sustentar, a mãe dele depende, todos da família dele dependem diretamente dele, porque no ano de 2016 o pai dele faleceu, que era o provedor da família, e ele hoje é o atual diretor da empresa, que a empresa hoje tem vários funcionários subordinados a ele, está tudo parado, os filhos agora tem rematrícula de colégio para fazer de menino, tudo, e ele está sem condições de trabalhar, está trabalhando lá no PEA, no Presídio Estadual de Ocações, no sentido de conseguir alguma remissão. E não resta dúvida que essa corte, eu acompanho, essa corte julga sempre buscando a justiça no caso concreto. Então, excelências, eu venho suplicar o julgamento da exceção. A exceção. Renato é um caso exceção. Ele passou 19 anos, 19 anos que ele responde esse processo penal. Ainda falta 4 anos e 1 mês para ele acabar, cumprir essa pena dele de 5 anos e 4 meses. E ele não voltou a delinquir, ele está ressocializado. E o sentido da pena, em entendimento da defesa, está cumprido. Ele está ressocializado. Ele tem as medidas cautelares diversas da prisão que ele pode cumprir, como a tornozeleira eletrônica. No dia 19 de maio agora, ele adquire o direito de progressão de regime. No dia 24 de agosto, ele adquire o livramento condicional. Então, a defesa entende que não precisa, esse pai de família, esse trabalhador, estar cumprindo um regime fechado, se foi condenado no semiaberto, mais 5 meses, perder mais 5 meses da vida dele e atrapalhar toda a família, como já é para quem está no regime fechado, né? Assim, a defesa encerra, requerendo a reforma da decisão, pedindo a suspensão imediata da regressão de regime, para que o reeducando tenha direito de cumprir a pena, conforme sentença penal condenatória, no regime semiaberto. Com o intuito do reeducando continuar a vida de trabalho e suas obrigações financeiras. É o que a defesa vem relatando. Agradecemos a Vossa Excelência, enquanto relator, eu tive a oportunidade de estudar bem este caso, e no primeiro e no segundo momento, quando provocado por Vossa Excelência através de memoriais. Infelizmente não revemos a matéria, porque, em verdade, trata de um apenado que, mesmo em regime semiaberto, se evadiu por mais de 5 anos, como Vossa Excelência de 7 anos. Então, estou conhecendo e desprovendo o recurso e consulto o desembargador Glauber Rego. Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente, acompanho Vossa Excelência. Então, faço a proclamação que o recurso foi conhecido e desprovido à unanimidade de votos. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor Delano. O seguinte é o número 71 da relatoria do desembargador Glauber Rego. Agravo em execução, agravante Edielso Francisco de Souza, através do advogado Getúlio de Souza Júnior. Doutor desembargador Glauber Rego tem a palavra. Processo em mesa, senhor presidente. Tem sustentação? Sustentação, o advogado está presente. Por vídeo, doutor Edielso, se manifeste, por favor. Sim, excelência. Desculpe, doutor Getúlio. O processo está em mesa, a Vossa Excelência dispõe a partir de agora, Excelência, de 10 minutos. Bom dia, excelentíssimo presidente dessa colenda Câmara Criminal, desembargador Saraiva Sobrinho, demais pares, serventuários que fazem essa sessão solene acontecer, doutor Procurador de Justiça, doutor José Alves, demais colegas advogados de defesa que arduamente lutam todos os dias para fazer valer o direito de defesa e o dos jurisdicionados. Excelências, esse agravo é uma matéria bem simples, obviamente não utilizarei nem do tempo regimental, para dizer o seguinte: esse agravante, reeducando, ele é oriundo do estado da Paraíba, foi recambiado para o estado do Rio Grande do Norte no ano de 2018, através de uma operação que informou que ele fazia uso de telefone celular do presídio PB1 aqui na capital do estado da Paraíba. Passaram-se 4 anos, esse foi o motivo dele ser recambiado para o estado do Rio Grande do Norte, ou seja, ele é oriundo aqui da Paraíba, as 3 condenações que tem aqui da Paraíba, e após 4 anos,
esse fato ensejador que o fez ir para o Rio Grande do Norte e permanecer até hoje, nunca chegou-se ao fim, nunca foi-se comprovado absolutamente nada, processualmente falando, e esse reeducando teria o direito de progressão de regime em agosto de 2022. Sabendo disso, como sua família é toda daqui, foi feito um requerimento de recambiamento do Rio Grande do Norte para Paraíba, para que ele pudesse cumprir o regime semiaberto. E como ele não tem condições de cumprir o referido regime no referido estado, foram feito isso. Como é de praxe, foi pedidas as informações para o estado para saber se receberia o reeducando, e o juízo de João Pessoa informou que o receberia no regime semiaberto. Foi feita uma solicitação ao juízo de Mamanguape, mais próximo, porque ele tem pessoas na cidade de Mataraca, e então o juízo da comarca de Mamanguape informou que o receberia enquanto iria para João Pessoa. Repito, por não ter condições de cumprir um regime semiaberto no estado do Rio Grande do Norte. Quero deixar mais uma vez fixado que não é um pedido de transferência, é um pedido de volta, é um recambiamento de onde ele já saiu, que fique bem claro. Nesse ínterim, houve uma sindicância, né, dentro da unidade prisional de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, que colocou a progressão de regime dele para 2024, no ano vindouro. E, por esse fato, o magistrado de piso não observou que o juiz, dois juízes da Paraíba informaram em duas comarcas distintas que receberia o reeducando por ser oriundo desse estado. E isso causa um tanto quanto estranheza, porque traz-se que ele é uma liderança, né, e isso não há nenhuma comprovação processual no presídio do Rio Grande do Norte. Mas também traz que ele veio da Paraíba por esse motivo. E aí há um conflito de informações que elas se contradizem. Mas isso é plano de fundo em face do requerimento principal. O nosso objetivo é que ele possa voltar para o estado dele de origem e que essa Igreja Câmara possa dar guarida ao requerimento do reeducando, visto que não é nada fora da razoabilidade. É alguém que é do seu estado, foi transferido por um fato ensejador não comprovado, passaram-se 4 anos, esse reeducando vai para o líder de regime, e aí ele não tem condições, por não ter residência, por não ter família, a família dele teve que fazer cadastro no estado do Rio Grande do Norte, mas isso gera um ônus muito grande, porque tem que alugar residência, e assim, quando ele progredir de regime, ele não tem condições, ele não tem trabalho, ele não tem nenhum vínculo com o estado do Rio Grande do Norte. Em que pese ele ter nascido no Rio Grande do Norte, ele fez toda a sua vida aqui no estado da Paraíba, como tem vários, inclusive desembargadores dessa Câmara, que são da Paraíba, mas fizeram a sua vida aí no estado do Rio Grande do Norte como magistrados. Não se pode esquecer, Excelência, que a nossa política criminal não é uma punição exacerbada e tolher todo e qualquer direito de alguém que eventualmente tenha sido condenado por uma conduta tipificada no Código Penal. Peço vênias para que eu possa ler aqui o que diz o artigo que inicia a Lei de Execução Penal, no seu artigo 1º, abro aspas, proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou do internado. E aí o artigo 103
complementa, abro aspas novamente, a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso no local próximo ao seu meio social e familiar. Sabemos nós que não é um direito subjetivo do preso, que deve ser feito a qualquer custo, a questão de transferência e próximo do meio familiar. Entretanto, nesse caso em concreto, não há nenhuma razoabilidade ou amparo legal para que esse pedido seja negado, visto que o fato ensejador que o levou para o Rio Grande do Norte sequer foi comprovado. Sem mais delongas, Excelência, a defesa vem requerer que o agravo seja dado provimento consubstanciado nas informações do juízo de execução de João Pessoa e de Mamanguape, para que o reeducando possa, então, voltar ao seu estado de origem, se não na comarca de Mamanguape, se vossas excelências assim compreenderem, para o presídio que foi transferido da Paraíba para o Rio Grande do Norte, que é o presídio PB1, que é o presídio de segurança máxima aqui do estado da Paraíba. É isso que requer a defesa, renovando mais uma vez o nosso compromisso em buscar aqui realmente a justiça através de vossas jurisdições e dizer que é sempre um prazer retornar a essa casa de justiça. Agradecemos a Vossa Excelência, devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, meu voto já aí disponibilizado, eu vou resumir. A pretensão do agravante não trata aí de um direito absoluto e disse ele que tem a expectativa de uma progressão de regime que somente ocorrerá no ano de 2024. E também a fala de que o juízo lá da Paraíba havia manifestado o seu aceite na transferência do agravante para aquele estado e uma das suas unidades prisionais também não é como dito, por conta de que o aceite do juízo lá da comarca de João Pessoa condicionou a transferência ao atingimento do regime semiaberto e, como disse, somente acontecerá no ano 2024. E outros detalhes que justificaram a transferência do apenado para uma das unidades prisionais aqui do estado do Rio Grande do Norte, me parece não assistir razão ao deferimento aqui que justifique o provimento do recurso. Eu nego provimento ao agravo, senhor presidente, é como voto. Pois não, como voto o doutor Ricardo Tinoco. Eu também vou acompanhar o voto do eminente relator, à vista de que, de fato, não existe esse caráter, como ele muito bem ressaltou, absoluto ao direito de transferência. Não obstante, existe essa previsão na lei de execução. Eu acompanho o relator na íntegra. Também adotando a mesma linha de posicionamento, eu proclamo que o recurso foi conhecido e desprovido à unanimidade. O seguinte é da relatoria do doutor Ricardo Tinoco, que é o 203 da pauta, habeas corpus 081 4297 78 2022, paciente AN, impetrante, doutor Flaviano da Gama Fernandes. É um segredo de justiça, não sei se o doutor Flaviano está presente. Por vídeo. Senhor presidente, há duas preliminares aqui suscitadas. Uma pela parte e a outra de ofício. Eu não sei como Vossa Excelência... Vossa Excelência gostaria, a semelhança do que ocorreu no julgamento da relatoria do desembargador Gilson, que se aprecie primeiro, que se exponha primeiro para que o advogado tenha ciência. Eu só gostaria de destacar, por isso que eu pedi a presença do advogado, que é segredo de justiça, teria que se desligar toda a publicação, mas se Sua Excelência, doutor Flaviano, se compromete a evitar citar o nome das partes, nós faremos o julgamento agora. Doutor Flaviano... Pronto, então... Ficaria... Não. Pois não. Ok, então, desembargador Ricardo Tinoco, com a palavra, com relação às preliminares. Senhor presidente, como o voto foi disponibilizado, Vossa Excelência, o desembargador Glauber, trata-se de um HC em que há uma fundamentação
plurima, quer dizer, mais de um fundamento a subsidiar a impetração, e em razão exatamente dessa quantidade de fundamentos que foram utilizados, deu-se origem, inicialmente, à arguição de uma matéria preliminar, e aqui só para que nós sejamos mais econômicos, é uma preliminar de não conhecimento parcial do RIT quanto à tese de ilegalidade da prisão em flagrante suscitada pela Procuradoria de Justiça. Com referência à matéria, eu estou aqui a apreciá-la, já que advém do órgão ministerial, utilizando como fundamento o fato de que a prisão em flagrante ocorreu na data de 12 de novembro de 22, tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente em 13 de novembro de 22, ou seja, um dia após apenas, né? E também eu registro aqui no voto que a prisão preventiva, quando da sua decretação, ela torna superada a análise propriamente dita do flagrante, ou seja, o ato impugnado deixa de ser o auto de prisão em flagrante e passa a ser propriamente a decisão que decretou a prisão processual, a prisão preventiva, que é de natureza processual. Então, com referência a essa preliminar, suscitada pela Procuradoria, eu estou acolhendo. E aí, por economia, já vou fazer referência a outra, porque aí pode ser objeto de apreciação após o parecer do Ministério Público. Eu estou suscitando uma segunda, e é agora de ofício. Pois não, senhor presidente. Porque foi suscitado pelo Ministério Público. Já foi suscitado, excelência. Essa primeira já foi suscitada Olho do Bardoglau, como voto. Também. Pois não. Essa segunda é que foi suscitada de ofício, e ela é assim epigrafada: preliminar de não conhecimento parcial do RIT, por inadequação da via eleita quanto à tese da ilegalidade das provas suscitadas de ofício. Aliás, da preliminar que é suscitada de ofício. Nesse aspecto, o fundamento que eu estou aqui adotando é porque o advogado diz, né, que os atos subsequentes de privação da liberdade tiveram origem no fato de que houve a invasão, vamos assim chamar, do aparelho celular do paciente no aplicativo de WhatsApp. E essa invasão, pela própria denominação, ou seja, teria sido revestida de ilegalidade, porque não houve autorização judicial para tanto, e isso teria maculado, por via de consequência, os atos posteriores. Estou a suscitar a matéria preliminar ao fundamento de que essa instância, quando da apreciação do habeas corpus, ela não está diante de uma via processual adequada para o exame propriamente de matéria probatória. O habeas corpus, como do conhecimento correntio, não há necessidade de aqui fazer referência, é um remédio constitucional que tem por finalidade examinar especificamente a legalidade ou ilegalidade do ato de privação da liberdade. Então, como o processo, em primeira instância, ainda alcançará a fase de dilação probatória, eu creio que quanto a esse específico fundamento do qual se vale o impetrante, o habeas corpus não deve ser conhecido, porque não é ele realmente, ele é uma via estreita para que a jurisdição possa se pronunciar sobre produção de provas. Então, como o juiz de primeiro grau ainda poderá, é fato, averiguar, né, buscar, até valentes dos seus poderes inquisitoriais que nutrem o princípio da verdade real, saber se houve ou não houve realmente essa invasão do WhatsApp, creio que não é o momento oportuno para que façamos uso do habeas corpus para essa finalidade, já que ele não se propõe a esse mistério. Então eu colho agora o parecer do Ministério Público para saber o opinamento a respeito. Excelência, essa matéria foi analisada pela 6ª Procuradoria de Justiça no mérito, Excelência. Pois não. E eu estou entendendo, igualmente com a 6ª Procuradoria, que a matéria deve ser analisada no mérito. Por isso, Excelência, eu opino pela transferência da preliminar para apreciação no mérito, Excelência. O presidente vai submeter. Pois não. Bom, realmente é uma tese bem interessante que Vossa Excelência traz, que em HC não se discute prova.
Mas nós temos aqui, a Câmara Criminal, sempre uma matéria desta natureza, remeter exatamente para o mérito, que tem sido a tônica aqui. Daí porque eu uso divergir de Vossa Excelência e me mantenho firme até no posicionamento do Ministério Público, já inclusive manifestado por ocasião do parecer escrito. Desembargador Glauber, como voto nesse sentido com relação à preliminar? Senhor presidente, fala do Dr. Ricardo Tinoco é extremamente pertinente e eu não ousaria divergir de Vossa Excelência. No entanto, os tribunais superiores, eles têm dado uma abertura, têm alargado essa permissão constitucional, assim como no mandado de segurança, também no habeas corpus. E imaginando o resultado que essa prova possa trazer em relação à liberdade do paciente. Obviamente que o caso concreto é quem vai definir a permissão ou não de sua análise, em razão da profundidade que possa ser necessário para entender pela ilegalidade ou não daquilo que é trazido aí no URIT. Eu tenho muita dificuldade, senhor presidente, de divergir do Dr. Ricardo Tinoco. Mas eu vou pedir vênia a Sua Excelência para acompanhar o desembargador Saraiva Sobrinho e dizer que o caso concreto é quem vai nos definir. Aqui a gente tem muito levado essas questões para o mérito. E lá no mérito, a depender da necessidade de se aprofundar a matéria, se aquilo é visto já de imediato, apresentado de imediato na impetração e permite que ali se enxergue uma eventual ilegalidade, a Câmara Criminal tem acolhido, concedido a ordem quando demonstrada a ilegalidade de plano. Quando o contrário, denegado. Então eu vou pedir permissão a Vossa Excelência para divergir e acompanhar aí o desembargador Saraiva Sobrinho. Então, só registrando que a segunda preliminar foi rejeitada por maioria, ok? Pois não. Bom, agora vamos passar o mérito. Antes vamos ouvir o doutor advogado. Não sei nem se seria uma divergência. O doutor Ricardo está chegando na Câmara e como disse, é um conhecedor do processo civil como poucos aqui no Estado. E na matéria penal, ele aprendendo sabe mais do que a gente ainda. Então, ele talvez tenha aí a humildade de reconhecer que é uma posição aqui da Câmara, transferir para o mérito essa preliminar, e aí no mérito se analisa. Não sei se Vossa Excelência vai... Não, o que de fato eu me comprometo como, aliás, Vossa Excelência disse com muita propriedade, é examinar caso a caso, né? Eu creio que há uma certa dificuldade a gente estabelecer uma orientação única para essas situações. No caso específico, sem querer me alongar, o que me fez, apenas para justificar bem, o que me fez entender que poderíamos apreciar em momentos distintos é o fato de que o impetrante também faz uso, na sua fundamentação, da análise a respeito da legalidade ou não da prisão em si, e não da referência exclusiva à prova, à invasão do celular em relação ao aplicativo de WhatsApp. Por isso que eu fiz essa separação. Mas eu sou absolutamente sensível às ponderações de Vossa Excelência e do desembargador Glauber e estou realmente disposto a analisar caso a caso, sendo permeável a ideia de que, se a matéria realmente interferir no julgamento de mérito, eu acompanharei em respeito à colegialidade esse entendimento que já é sufragado pela Câmara. Pois não, Excelência. Doutor Flaviano está nos ouvindo? Sim, Excelência. Bom, Vossa Excelência dispõe a partir de agora de 10 minutos, Excelência. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Saraiva Sobrinho, excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Tinoco, boas-vindas a esta Câmara Criminal. Tenho certeza que será um ano muito produtivo e de muita eficiência na prática da justiça.
Sempre é bom o rodízio, novas cabeças, novos pensamentos, isso areja as decisões e moderniza, sem dúvida alguma. Do Glauber Rego, nossos cumprimentos também. Colegas advogados, eventuais presentes, membro do Ministério Público também, nossos cumprimentos. O presente HC, antes até da início da fala, já houve uma discussão de mérito processual. E o que é que eu tenho a expor de início? O HC, ele traz 4 pedidos. Primeiro, reconhecimento da nulidade absoluta com relação ao acesso a provas de um celular apreendido. Que seja aplicada a teoria da árvore envenenada. Frutos nascidos dessa árvore envenenada contêm o veneno dela. Que seja reconhecido também a flagrante inexistência do flagrante. Não estava em nível de flagrante. Isso aí já foi até superado pela preliminar que foi acolhida. E também, subsidiariamente, a concessão da liberdade do paciente mediante a aplicação de cautelares. Isso é o bojo do pedido. O que é que, de fato, traz o fundamento para a construção desse pedido final? Nós entendemos, aí eu peço vênia já a exposição do eminente relator deste HC, sobre a suposta via estreita do habeas corpus para discutir o mérito desse HC. Só o que vemos a nível de STF e de STJ são os reconhecimentos de nulidades de provas dentro de habeas corpus. Reconhecimento de nulidade de provas com base em depoimentos cristalizados nos autos. Não é depoimentos dúbios, não. É depoimentos objetivamente cristalizados nos autos. Atitudes de policiais cristalizadas nos autos, que não geram controvérsias, que se apresentam de forma incontroversa, que foram utilizados pela magistrada de origem para fundamentar o seu entendimento. E esse mesmo elemento que fundamentou o seu entendimento, sem a defesa fazer qualquer tipo de espremer a sua interpretação, mas utilizando esse mesmo elemento de forma incontroversa, aí é que entra a possibilidade de ser utilizado em habeas corpus, como forma de reconhecimento da nulidade. E o que é que a defesa traz, Excelência, para poder mostrar essa ilegalidade? O STJ faz isso a rodo, posso até dizer dessa forma. Toda a sessão do STJ tem julgamento desse mesmo nível de entendimento. Nulidade na obtenção de elementos de prova no WhatsApp, do celular dos investigados. Isso aí não tem dificuldade de alcançar nenhum tipo de jurisprudência no STJ. Isso está inundado por lá. Qual é o caso específico que traz esse raciocínio? Excelências, o acusado AL, assim eu vou chamar as iniciais dele, foi preso em flagrante delito por estar indo no seu carro esperando uma menor para um encontro. A polícia chegou à frente e o prendeu. A menor não tinha nem chegado no carro ainda. A menor estaria no caminho quando teria sido interceptada pelo seu pai. E o seu pai chamou a polícia militar, indicou onde o paciente estaria e disse que o paciente estava tendo uma conversa de cunho sexual com a sua filha menor, e a polícia foi lá atrás do paciente. O paciente nem sequer, desembargador Glauber, estava com a menor no seu carro. E ele foi flagranteado por tentativa de estupro. Tentativa de estupro, onde nenhuma ação de execução de tal modalidade criminosa foi identificada. A polícia, ao chegar no seu carro, o abordou. E, ao abordar, ele de imediato disse: estou esperando realmente uma pessoa. A polícia pediu sua identidade. Ele disse que não tinha identidade, mas, segundo a própria polícia, depoimento do policial, dos 2 policiais, disseram, ele não tinha identidade, mas ele disse que tinha o RG digital. Eu vou até ler esse trecho aqui do depoimento de forma
cristalizada nos autos. Policial Robson Moreira. Na data de hoje, por volta das 16 horas, estava em patrulhamento na Avenida João Hélio, Planalto, quando foram abordados pelo senhor Edson da Costa Mouzinho, dizendo que havia pego o celular de sua filha Vitória e que um homem estaria marcando um encontro sexual com a adolescente e que ele teria seguido a sua filha, a interceptado no meio do caminho, ou seja, a filha não estava no carro do acusado, que Edson informou aonde estaria o acusado e as características do veículo, que ao chegar no local realizou a abordagem no acusado e no veículo e nada de ilícito foi encontrado. Que o conduzido pediu para usar o celular e os policiais não permitiram, pois acreditavam que o conduzido iria apagar as mensagens trocadas com a vítima. Que o condutor pediu o documento do conduzido, mas ele informou que não possuía documento físico, mas que possuía o RG digital no aparelho celular. Que o conduzido entregou o aparelho celular ao condutor e ao receber o aparelho, ele estava numa conversa de WhatsApp. Olha só, eu vou me identificar e já vou dar ao condutor meu celular já aberto na conversa do WhatsApp. Olha só. E que viu que havia uma conversa entre o conduzido e a vítima e que eles falavam de sexo oral. Que informa que o aparelho estaria apreendido e o conduzido pediu para usar o aparelho. E encaminhou as partes para a delegacia. Pois bem, na delegacia só existe aparelhos apreendidos do acusado. Não existe nenhum aparelho apreendido da vítima ou do pai da vítima. E o policial ainda juntou o extrato de todas essas conversas que o acusado teria tido com a vítima. E nessas conversas, Excelência, trazem exclusivamente o cunho de marcar um encontro. Não tem nenhum tipo de notícia de sexo oral, qualquer tipo de sexo. Trata de conversas que marcam um encontro, só e somente, que nem chegou a acontecer porque a polícia abordou antes. Esse é o estado de flagrante do crime de tentativa de estupro. Esse é o flagrante. A juíza plantonista homologou o flagrante, disse que era legal e decretou a prisão preventiva sob o único argumento da garantia da ordem pública. Neste ponto, Excelência, nós trazemos à baila a condição de primariedade do acusado, do paciente, nunca respondeu a uma ação penal sequer, residência fixa, profissão definida, não existe notícia alguma de qualquer outro fato pretérito que o mesmo tenha se envolvido, parecido que seja. Fazer a ilação de que o mesmo solto poderá usar as mesmas práticas com outras vítimas não passa de meras ilações proibidas dentro do processo penal para se decretar uma prisão preventiva. Dentro desse contexto, Excelência, nós entendemos que não cabe a prisão preventiva e mais, cabe sim, e mesmo que coubesse a prisão preventiva, era necessário e imprescindível que a autoridade coautora afastasse a possibilidade de aplicação das cautelares. Porque nós sabemos que as cautelares do 319 só podem ser aplicadas se presentes estiverem o requisito da prisão preventiva. E se a autoridade coautora tivesse visualizado este requisito, ela teria que analisar por que não aplicar as cautelares. E as cautelares que nós sugerimos, neste caso, Excelência, são as cautelares de comparecimento periódico, proibição do acusado frequentar o bairro, escola, da suposta vítima, obrigação de manter contato com a suposta vítima por qualquer meio, ou de seus familiares, monitoração eletrônica, que irá exatamente facilitar a fiscalização das demais cautelares, e outras qualquer que este tribunal entender. Então, este é um dos pedidos que nós fazemos. 30 segundos, Excelência. E nós entendemos porque é desnecessária a prisão. E dentro desse rastro de pedido, nós trazemos também o reconhecimento da ilegalidade da obtenção desta prova, que foi obtida sem ordem judicial e sem a consentimento do paciente. Excelência, encerrando, eu trago aqui uma nota do ministro Marco Aurélio que diz que paga-se um preço módico para viver no Estado democrático de direito, qual seja o cumprimento da lei. E é isso que a defesa pede. Obrigado, Excelência. Agradecemos a Vossa Excelência, devolvendo a palavra ao eminente relator, doutor Ricardo Tinoco. Pois não, senhor presidente, eu ouvi atentamente
a sustentação oral feita pelo advogado que representa o paciente, como ao ensejo da análise a respeito da preliminar que foi arguida de ofício, essa relatoria restou vencida, eu poderia, alternativamente, à vista de compreender que na hipótese concreta, no caso concreto, é possível haver a cisão da análise da matéria como matéria processual, eu poderia até pedir a retirada do processo de mesa para exatamente analisar se, no tocante ao mérito, esse entendimento se mantém. Mas, fazendo aqui uma reflexão em torno da questão, eu creio que, como a Câmara já vem se pautando nesse sentido, de sempre remeter para o mérito, isso já foi dito aqui, eu compreendi, eu gostaria só de pontuar um aspecto, que é o fato de que o fundamento utilizado no HC diz respeito à ilegalidade da não autorização para o acesso ao aparelho de celular. De minha parte, o que eu compreendi, e daí eu tenho entendido que o habeas corpus não seria via processual adequada, é de que este juízo colegiado, não poderia se antecipar a essa conclusão quando a fase de instrução em primeira instância não teria ainda sido aberta. Então, apenas pontuando o motivo pelo qual eu ainda não consigo vislumbrar a possibilidade de compreender, analisar-se aqui a legalidade ou não da prova, quando a prova sequer ainda não foi oportunizada. Eu digo isso até em respeito e em absoluto prestígio à defesa que fez referência a isso na sustentação e, portanto, me parece que merece, da parte da relatoria, essa apreciação. Então, deixando claro a motivação pela qual, e dizendo que não desconheço que se a prova foi produzida e ela é ilegal, os tribunais superiores entendem que o HC é via processual adequada. Eu não desconheço isso. O fato é que o que se compreende aqui é de que essa oportunidade de produção da prova, de tornar evidente a existência ou não da ilegalidade, não se deu ainda por ocasião do processo em primeiro grau. Por essa razão, foi suscitada a preliminar. Mas, partindo da premissa de que a Câmara vence essa questão, eu entendo que, de fato, podemos apreciar, sim, o mérito do habeas corpus. E fico restrito àquilo que já disse aqui, para não me alongar na própria ementa, no que diz respeito à análise da prisão com relação ao atendimento ou não dos requisitos que autorizaram o decreto de prisão preventiva. Então eu digo aqui no mérito, pretensa revogação do decreto preventivo, alegada ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores da custódia. Impossibilidade. Medida cautelar fundada na garantia da ordem pública, periculosidade do agente é evidenciada. Risco de reiteração delitiva, gravidade em concreto do delito demonstrada pelo modus operandi da conduta delituosa. No caso, ineficácia das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP para prevenção de delitos. Constrangimento ilegal não evidenciado. Então, todos os pressupostos que autorizam o decreto de prisão preventiva encontram-se à saciedade, aqueles que de fato foram utilizados para a sua decretação, encontram-se à saciedade presente. Razão pela qual, nesse particular, me parece ser o mérito realmente do HC, eu estou votando no sentido de conhecer, nessa parte do habeas corpus impetrado, mas, em conclusão, denegando a ordem requerida. Como voto, senhor presidente? Pois não. Vossa Excelência mantém a posição, não está trazendo a preliminar para o mérito, não? Não, eu estou mantendo, mas, como disse, me colocando absolutamente à disposição para analisar caso a caso e ser sensível ao princípio da colegialidade. Naqueles casos em que realmente me trouxer esse convencimento de que é possível remeter ao mérito, assim eu farei com a maior tranquilidade, senhor presidente. Pois não, eu também acompanho Vossa Excelência, no sentido de conhecer e denegar a ordem, e colho o voto do embargador Glauber Rego. Senhor presidente, eu vou pedir vista do processo a preliminar trazida por Dr. Ricardo, e aí na sua fundamentação oral me pareceu
no sentido de que a matéria não havia, não da impossibilidade de se analisar, mas que ainda não havia sido submetido à apreciação do primeiro grau. Não havia o que ser um ato ilegal praticado na origem que pudesse ser corrigido aqui nesta oportunidade. E aí seria o julgamento aqui correria a possibilidade de uma indevida supressão de instância. Não sei se foi isso que trouxe Dr. Ricardo. E nas informações, eu estou vendo aqui, o juízo de origem ele disse que não houve um pedido de análise e possibilitado à origem a necessidade, a possibilidade de apreciar a necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva. Surpreendeu, o doutor Flaviano é bastante diligente nesse sentido, mas pode até, doutor Flaviano, corrigir se tiver algum equívoco, se já foi feito na origem esse pedido de relaxamento, doutor Flaviano? Excelência, na origem, o HC, aí, na época, não tinha nem tido denúncia ainda. Nós impetramos o HC com base em todo o flagrante, onde a autoridade coatora seria a juíza plantonista do decreto preventivo. Então, foi imediatamente após a decretação da prisão no flagrante. E então, não há pedido de relaxamento na origem? Foi feita ação penal, existe uma denúncia, né, foi apresentado defeito, mas foi tudo posteriormente. O HC em si foi feito e protocolado anteriormente. Porque aqui disse, Sua Excelência, o magistrado apontado como autoridade coatora, que a denúncia foi apresentada e que foi recebida. Né? Deixa-me ver aqui. Foi recebida no dia 30 de novembro do ano 2022. Foi feita a citação. Eu vou pedir vista, senhor presidente. Ok, excelência. Após o voto do relator pela denegação da ordem, pediu vista os autos do Glauber Rego, e o desembargador Saraiva disse que aguardaria para a manifestação final, naturalmente registrada já o julgamento com relação às preliminares. Doutor Flaviano, muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Bom trabalho a todos. Bom, em seguimento, vamos fazer os julgamentos em bloco. Os meus votos apresentados e constantes da pauta, eu não tenho nenhuma modificação a fazer. Consulta ao meu revisor, o desembargador Glauber Rego, se tem alguma divergência. Nenhuma, senhor presidente. Doutor Ricardo Nuco, alguma divergência? Também não, senhor presidente. Pois não. Então, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Com relação aos votos do desembargador Glauber Rego, o seu revisor é o doutor Ricardo Nuco. Sim, consulta você mantém as propostas inaugurais. Sim. Pronto. Ratifico os Ratifica, né? Doutor Ricardo, alguma divergência? Também não, senhor presidente. Eu acompanho na integralidade. Também não tem, faça a proclamação dos votos nos termos proposto pelo relator. Com relação aos votos do doutor Ricardo, todos foram apreciados, não é isso? Ou tem algum que foi posto, alguma apelação criminal? Tem não, né, doutor Ricardo? Foram só HC, não é isso? São 4 HCs, o primeiro já foi chamado e agora faltam 3 só. Pronto, e não tem nenhum APCRI não, não é? Não. Então já votados. E assim fica encerrada a parte jurisdicional, salvo se algum colega teve algum processo em mesa que não foi chamado. O Ministério Público aí não tem nenhum questionamento? Não tem, né? Então eu só queria tão somente antes de encerrar, registrar a presença em plenário do estudante Paulo Ítalo de Oliveira, do 8º período da Faculdade de Estácio de Sá. Seja sempre bem-vindo e eu registro a oportunidade. Por mim aqui estaria cheio de estudantes, onde a gente aprende pela presença, não só nesta Câmara, mas nas câmaras cíveis, no Tribunal do Trabalho, nas promotorias, é muito importante. A prática. Eu estou praticando porque estou vendo, estou ouvindo, estou praticando. Não é? Então agradecemos a todos, agradecemos a Deus pelo êxito dessa sessão, tudo tranquilo.
A próxima sessão normal, não é? Será no dia 19 próximo. 26, 19 hoje. Desculpe, dia 26. Ele gosta de me corrigir muito, mas muito obrigado, eu agradeço. Próximo dia 26, no horário regulamentar. Muito obrigado a Deus por tudo e agradeço a presença de todos, principalmente os colegas, assistente, eminente procurador. Encerrada a sessão.